Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa notícia que vem de Pirassununga, em São Paulo. Pode parecer algo pontual, mas acho que diz muito sobre cultura local e o mundo digital. Estamos falando do reconhecimento oficial, lá na Câmara Municipal, do lançamento do site da Place. Isso, a Place, que é a Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação. Um nome comprido, né? Exato. E a nossa fonte aqui é um comunicado oficial que celebra essa homenagem da Câmara. E a ideia é entender o que está por trás disso. O que significa esse gesto, sabe? Valorizar a cultura local na internet com o legislativo batendo palma. Normalmente, vamos combinar, lançar um site não vira moção em Câmara de Vereadores, né? Não mesmo, é bem comum. Mas é isso que a gente vai investigar. Para dar um contexto, então, a Place, essa academia super ampla lá em Pirassununga, Letras, Artes, Ciências e Educação. Abrange bastante coisa. Eles lançaram o site deles. E a Câmara não só viu, como fez questão de registrar votos de congratulações e aplausos. Isso veio por um requerimento formal, o 5712025. Foi apresentado pelo vereador Reinaldo Caridade. Certo, e o detalhe importante, aprovação unânime, todo mundo na Câmara concordou. E essa unanimidade, olha, é um ponto bem relevante mesmo. Não foi algo dividido, né? Mostra um apoio, assim, total da Câmara. Dá um peso simbólico bem grande. Sugere que existe um consenso sobre a importância da Place e, principalmente, dessa nova ferramenta digital para a cidade. Faz sentido. Mas o que me chamou mais a atenção foi a linguagem usada no documento, como a fonte descreve. O site não é tratado como um endereço na web e pronto. Não, é verdade. A fonte usa umas palavras bem fortes, né? Fala em verdadeira ponte entre o passado, o presente e o futuro da cultura local. Exato. Ponte é uma metáfora poderosa, né? Muito. Sugere conexão, continuidade, talvez até resgate histórico pela tecnologia, sei lá. Precisamente. Essa escolha de palavra, ponte, muda totalmente a percepção do site. Deixa de ser só uma ferramenta técnica para virar um símbolo da identidade cultural que está ali, em movimento. E o reconhecimento formal da Câmara, usando essa linguagem, funciona como um selo, uma chancela institucional. É o poder público falando, olha, isso aqui é importante para a gente, para nossa memória, para o nosso futuro. E a unanimidade reforça isso. Entendi. E o que tem lá nesse site especificamente? O comunicado detalha o conteúdo. A fonte diz que o portal, o endereço é aplace.com.br. Parece ser um arquivo bem completo mesmo. Tem a história da academia, os estatutos, regimentos, que no fundo são as regras de funcionamento, né? Para dar transparência. Isso, a estrutura toda. E tem perfis de patronos e acadêmicos. Ah, isso é legal. E talvez seja bom explicar rapidinho, né? Patronos geralmente são figuras históricas, homenageadas, que inspiram a academia. Boa. E os acadêmicos? São os membros atuais, né? Os intelectuais, artistas, cientistas que fazem parte hoje. Teus perfis online significa mostrar quem está lá agora e também as raízes da instituição. Ótima explicação. Além disso, o site tem notícias, tem publicações da própria academia, imagino que artigos, livros. Ensaios, talvez. Isso. E uma agenda cultural. Parece ser um ponto de informação bem ativo, né? E um detalhe que achei curioso. A fonte diz que o site foi criado por um dos acadêmicos, o Israel William Fogel. Olha só, feito em casa, digamos assim. Isso sugere um envolvimento maior, né? Uma dedicação especial ao projeto, talvez. Com certeza. Reforça que não é só uma plataforma contratada, mas um esforço que veio de dentro da comunidade acadêmica. E aí, ligando com o que a gente estava falando antes, esse site, com todo esse conteúdo, acaba tendo várias funções, né? E a Câmara parece reconhecer isso. Quais seriam essas funções? Primeiro, funciona como um arquivo digital. A fonte até usa a expressão guardiã da memória. Guardiã da memória. Bonito isso. É mais que um backup, né? Implica um cuidado. Exatamente. Proteger ativamente a produção intelectual e artística local. No mundo digital tão volátil, ter um lugar para preservar isso é crucial. Verdade. E além de guardar o passado, ele serve para divulgar o presente e o futuro. A parte de notícias, agenda cultural. Isso abre a Place para a comunidade, sabe? Informa sobre eventos, palestras,
pode aumentar o envolvimento das pessoas. E a terceira função? A de vitrine. A fonte descreve como um farol que ilumina os talentos pirassununguenses. É um jeito de dar visibilidade para os membros e para o trabalho deles. E a Câmara comprou essa ideia, pelo visto. A fonte cita o vereador Caridade, no requerimento. Ele vê o site como essencial para preservar, valorizar e difundir a cultura, a literatura e a memória de Pirassununga. Perfeito. Preservar, a guardiã, valorizar, o farol e difundir, a ponte com o público, com notícias e agenda. As 3 ações que o vereador aponta estão ligadas diretamente ao que o site faz, como a fonte descreve. Agora, tem uma parte que a linguagem fica ainda mais intensa. E confesso que me deixou mais curioso. O texto da fonte fala que o lançamento do site é um ato de resistência e permanência. Forte. E ainda completa, especialmente num tempo em que a cultura tantas vezes luta por visibilidade. Resistência para um site. O que você acha que está por trás disso? Resistência contra o que exatamente? Ótima pergunta. Porque resistência sempre implica uma luta contra algo, né? A fonte não diz explicitamente, mas a gente pode pensar em algumas coisas, baseado na frase seguinte: luta por visibilidade. Uma leitura é que seja resistência contra o esquecimento, contra a irrelevância cultural no mundo cheio de informação global e entretenimento. Faz sentido, a cultura local pode ficar meio escondida, né? Exato. As tradições, a produção intelectual de uma cidade menor podem se perder. O site seria uma forma de resistir a isso, de dizer, ei, a gente existe, a gente produz, a gente tem valor. Resistência contra a obscuridade, então, gostei. Será que também contra, sei lá, a falta de recursos, de espaço físico, o digital como alternativa? É outra possibilidade bem válida, sim. Muitas vezes, essas instituições culturais locais penam com grana, com lugar para evento, para exposição. Verdade. E o digital, apesar de também custar para manter, claro, pode dar um alcance e uma permanência que seriam muito caros de outro jeito. Nesse sentido, o site é uma resistência contra as limitações materiais. Garante que a cultura tenha uma casa, mesmo que virtual. E que possa ser acessada por mais gente, né? Sem barreiras físicas ou até financeiras para o público. Isso, é uma declaração de que a cultura continua, persiste, apesar das dificuldades. Interessante pensar por esse lado. Não é só tecnologia, é estratégia de sobrevivência cultural mesmo. Exato. E essa ideia de resistência e permanência se conecta com outra coisa que a fonte diz, que o site amplia horizontes e permite que a produção da cidade ultrapasse fronteiras. Ah, sim. O poder do alcance digital. É aí que está a transformação. Antes de um site assim, mais robusto, o trabalho dos acadêmicos de Pirassununga, a história da Plesse, a agenda cultural, ficava muito restrito, né? Sim. Limitado a quem estava lá na cidade ou lia alguma publicação impressa, talvez. Geografia pura. Agora, em teoria, qualquer pessoa conectada em qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode entrar lá, ler sobre os patronos, conhecer os acadêmicos, via agenda. Isso muda tudo em termos de potencial de divulgação. Ultrapassar fronteiras não é só geográfico. Pode ser social, cultural. Alcança gente que nunca ouviria falar dessa realidade específica. Certo. E para uma entidade que quer difundir a cultura, como a Câmara destacou, esse alcance é ouro. Fundamental. Então, tentando amarrar tudo isso, o que significa na prática? Para quem se interessa por Pirassununga, é claro, é uma janela nova para a cultura de lá. Mas pensando mais amplamente, para quem observa como as comunidades podem usar a tecnologia para preservar e compartilhar identidade. Esse caso parece um exemplo bem marcante, né? Sem dúvida. É um exemplo concreto de como uma iniciativa digital pode ser elevada a marco cultural importante, com validação institucional e tudo. Mostra que digitalizar o patrimônio, a atividade cultural, não precisa ser visto só como tarefa técnica, sabe? Mas como um ato estratégico com significado profundo para a identidade e para a memória. E o apoio unânime da Câmara reforça isso. Sinaliza que, pelo menos lá em Pirassununga, existe esse reconhecimento político do valor dessa abordagem. Essa validação política talvez seja o mais diferente aqui, né? Comparado com tanto site institucional que é lançado por aí. Não é só a Place dizendo o nosso site é importante. É a representação eleita da cidade concordando e aplaudindo. Isso dá uma legitimidade,
talvez até inspire outros. Exatamente. Reflete um esforço consciente e, nesse caso, publicamente apoiado, para usar as ferramentas digitais a favor do patrimônio e do engajamento das pessoas. A fonte até diz que a moção da Câmara é um convite para que cada cidadão se aproxime, conheça e se orgulhe da riqueza intelectual e artística de Pirassununga. Nossa, então o site vira quase uma ferramenta de coesão social, de orgulho local na visão deles? É isso. Não só um repositório ou vitrine, mas algo para fortalecer a comunidade. Isso dá uma camada mais de significado. Transforma uma ferramenta de informação num projeto comunitário com selo oficial. Precisamente, e demonstra uma adaptação interessante das instituições, a cultural, a place e a política, a Câmara, à era digital. Não são tão só cumprindo tabela, sabe? Tem que ter um site. Parece que estão tentando tirar o máximo de valor simbólico e prático disso. Integrando na narrativa da cidade. Isso, e o fato de ter sido criado por um membro da academia ainda dá aquela nota de autonomia, de capacidade interna. Bem legal. Bom, acho que exploramos bastante esse caso, né? Vimos como o lançamento do site da Aplace, lá em Pirassununga, foi mais que um evento tech. Foi celebrado pela Câmara como algo relevante para a cultura local. Analisamos as funções do site: arquivo, plataforma, vitrine, guardiã, farol. E discutimos a linguagem forte, tipo ponte e resistência. E o que isso pode querer dizer sobre preservar cultura e buscar visibilidade. A aprovação unânime da Câmara, o envolvimento de um membro na criação, foram pontos-chave também. A ideia central que fica para mim é como algo digital que pode parecer modesto, tipo um site institucional, ganha um significado enorme. Vira fundamental para guardar memória, promover talentos de agora e, crucialmente, levar a cultura local para muito além das fronteiras físicas. E o mais notável aqui é esse apoio institucional formal, unânime. Isso legitima o papel do site não só na cultura, mas na vida cívica. Vira um convite para a comunidade participar e se orgulhar. Mostra uma certa maturidade em como se vê a relação entre cultura local, identidade e tecnologia. E para a gente fechar, fica uma reflexão que esse caso de Pirassununga traz, né? Se uma cidade como Pirassununga consegue transformar o lançamento de um site acadêmico num evento com significado cívico, cultural, com apoio formal do legislativo, o que impede outras comunidades, grandes ou pequenas, de fazerem o mesmo? Boa pergunta. Que jeitos criativos podem existir para usar ferramentas digitais, não só para guardar o passado, mas para ativamente construir e compartilhar as identidades culturais únicas nesse mundo conectado? Quantos tesouros locais, tradições, ciência local, arte única devem estar aí, talvez escondidos, só esperando uma vitrine digital para serem descobertos e valorizados e, quem sabe, celebrados pelas suas próprias comunidades e instituições? Fica aí para a gente pensar.